Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante mesmo. É do Bruno Ascioli. E ele usa uma metáfora incrível para a gente questionar a natureza do nosso próprio pensamento. O título já entrega um pouco do mistério. A razão, o grão e a pérola. Vamos entender o que isso quer dizer. Então, para começar, a gente precisa entender como nasce uma pérola. E olha, não é um ato de criação, sabe? É mais um ato de defesa. Pensa só, um grãozinho de areia, um corpo estranho, invade o molusco. E o que ele faz para se proteger? Começa a cobrir esse invasor com camada sobre camada de nácar. E no final, aquilo que era uma irritação vira uma joia. Essa imagem é fundamental. Guarda ela aí. Um grão que vira pérola. Porque, segundo Ascioli, esse processo da natureza é um espelho, e um espelho muito poderoso, para a gente entender como as nossas próprias conclusões, e olha que interessante, as das inteligências artificiais também são formadas. Ok, mas como é que essa história da pérola se conecta com tecnologia, com inteligência artificial? Bom, a faísca para essa reflexão toda do Ascioli veio de um lugar que, à primeira vista, parece bem inesperado. Um artigo científico sobre como os modelos de linguagem funcionam por dentro. O nome do artigo já é uma provocação e tanto. Therefore I am, I think. É basicamente uma inversão da famosa frase do Descartes, né? Penso, logo existo. E o que esse paper revela? Bom, é exatamente o que acende a chama da tese principal do Ascioli. Então, qual é a grande sacada aqui? O estudo sugere que, em algumas situações, o modelo de A primeiro se inclina para uma resposta, ele meio que decide primeiro, e só depois ele constrói aquela linha de raciocínio que a gente lê. Ou seja, o raciocínio não é a causa da decisão, é, na verdade, a justificativa dela. É quase como uma racionalização que vem depois do fato. E é exatamente aqui que a análise dá um pulo. Porque o que isso revela não é só sobre as máquinas, é sobre a gente. E a conclusão, como o Ascioli aponta, é, bem, ela é um pouco desconfortável. O Ascioli vai direto ao ponto. Ele diz que o constrangimento aqui não é ver uma máquina justificando as suas inclinações. O problema mesmo, o que deixa a gente sem graça, é reconhecer que esse padrão é assustadoramente familiar, que a gente também funciona um pouco assim. É aqui que a tese se firma, sabe? A ideia é que, assim como o modelo de linguagem, a gente também, em muitos casos, não começa com uma análise fria e lógica dos fatos. Não. Primeiro vem o grão, aquela inclinação, a intuição. E só depois a gente constrói a narrativa racional, que vai cobrindo e dando brilho para essa ideia que já estava lá desde o começo. E agora, aquela metáfora da pérola volta com tudo para amarrar essa tese central sobre como a gente forma nossas opiniões e convicções. Olha só como isso ilustra o processo perfeitamente. Tudo começa com um grão, uma perturbação, uma intuição meio sem forma ainda. Aí vem as camadas, nossas memórias, nossos afetos, os vieses que a gente nem sabe que tem, a própria linguagem, tudo isso vai se depositando em cima daquele grão. E no final surge a pérola, aquela nossa opinião super bem formulada, brilhante, que a gente jura de pé junto que nasceu da mais pura e lógica razão. E tem um paralelo aqui que é fascinante, que é a falta de transparência do processo. Pensa assim, o modelo de linguagem não sabe dizer exatamente de qual embedding, de qual vetor interno veio a resposta dele. E a gente? A gente também raramente conhece a origem real, lá no fundo, subpessoal, das nossas convicções mais fortes. É tudo meio opaco. Então, o ponto-chave é esse, olha só. A história que a gente conta para nós mesmos e para os outros, do porquê a gente acredita em algo, essa superfície narrativa, bonitinha, pode não ser a história de verdade de como aquela crença nasceu. A razão, no fim das contas, pode ser o nácar, a camada que embeleza, e não o grão, a origem de tudo. Mas calma, é muito importante a gente fazer essa comparação com cuidado, com rigor. O próprio Ascioli faz questão de ressaltar que essa analogia tem limites e a gente não pode levar ela ao extremo. O erro mais comum seria achar que um modelo de linguagem é uma cópia do cérebro humano inteiro. Não, não é isso. A comparação é bem mais sutil, é sobre partes, sobre funções específicas. A distinção é o que importa aqui. O modelo de linguagem, ele se parece com certas partes funcionais da nossa mente. Sabe, a parte que gera inclinações, que estabiliza respostas. Só que a mente humana tem outras camadas muito mais complexas. A gente tem metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o nosso próprio jeito de pensar. A gente tem disciplina, método. Tudo isso permite que a gente intervenha e revise aquele processo inicial do grão virando pérola.
Entender essa arquitetura mais complexa nos leva direto para a conclusão do Scioli sobre o futuro da inteligência artificial. A gente precisa ir além desses modelos básicos fundacionais. Sabe, mesmo os mecanismos mais novos que prometem raciocínio dentro dos modelos de IA não resolvem o problema na raiz. Eles não apagam aquela inclinação inicial, o tal do grão. Na verdade, o que eles fazem é deixar ainda mais claro que a gente precisa construir uma estrutura ao redor do modelo. E o que seria essa estrutura? O Scioli chama de uma arquitetura topológica. Não precisa se assustar com o nome. Pensa nisso não como o cérebro em si, mas como um sistema de regras e processos em volta dele. É um sistema que força o modelo a ter memória, a seguir um método, a revisar o que fez e, principalmente, a conseguir confrontar as próprias inclinações. E é justamente isso que transforma um simples modelo num agente de verdade, um agente robusto. Ele deixa de ser só uma maquininha de gerar respostas brilhantes, as pérolas, né? E se torna uma arquitetura que consegue criticar, regular e até, olha só, desconstruir as próprias conclusões. E o mais importante, usando métodos que vêm de fora, que não são do próprio modelo. E com isso, a gente chega na conclusão mais forte dessa análise toda. A marca de uma inteligência madura, seja nossa ou a de uma máquina, não é a ausência de vieses, de inclinações. Isso talvez seja impossível. A verdadeira inteligência está na capacidade de submeter essas nossas inclinações, até as mais queridas, a métodos que são capazes de desfazê-las. É a coragem de questionar e, se for preciso, quebrar as próprias pérolas. Toda essa análise, essa reflexão profunda sobre a razão, nossas inclinações e o futuro da IA é uma tese de Bruno Scioli. Um convite para a gente olhar não só para as máquinas, mas principalmente para o espelho.